meus irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Glória a Deus. Para nós é um motivo de honra, mais uma vez, ser intermédio de Deus para trazer a palavra a essa igreja, essa casa de oração, que eu faço parte. Louvo a Deus por isso. Para que não venhamos a perder tempo, pega o teu exemplar bíblico, por gentileza. Abre comigo no livro de Números, capítulo de número 20. Números, o livro que faz parte da classe do Pentateuco. Números, capítulo 20. A partir do verso 16. Números, capítulo 20. Você que não tem Bíblia, pega a carona, pastor André. Pega a carona com ele aí. Para que nós venhamos a ler, interpretar e ouvir Deus falar através do texto. Números, capítulo 20, a partir do verso 16. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus, a totalidade da igreja. E diz assim no meu exemplar bíblico: e clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Pula para o verso de número 21, por favor. Número 21, verso 21. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Sente dando glória para Jesus. Quando li esse texto, levando em consideração todas as informações geográficas e todas as informações territoriais dos edomitas, dos israelitas, considerando também, claro, por certo, o propósito de Deus para aquele povo. Parece que quando eu leio Números, capítulo 20, por completo, eu consigo imaginar um momento que aquele povo estava vivendo, porque foram anos de escravidão. Foram anos, evangelista Walter, o povo sofrendo na mão dos egípcios. Foram anos que os israelitas estavam sendo tão oprimidos, apertados, trabalhando, podemos se dizer, concretizando alguns sonhos dos egípcios, e os seus próprios sonhos sendo deixados para trás. Eu consigo imaginar a dor daquele povo em construir castelos, fazer para um povo, e o seu povo com os seus sonhos
não só sendo deixados para trás, mas como se estivessem em um caixão sendo enterrados. Só que quando esse povo está vivenciando todo esse aperto, toda essa aflição, toda essa opressão dos egípcios, parece que agora eu tenho uma saída para tudo isso. Afinal, quem tem promessa pode passar por dificuldade. Você conhece de Bíblia mais do que eu, sabe disso. Não é porque você tem algo para receber de Deus que isso vai te isentar de passar por algumas aflições. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que agora parece que tudo está mais claro. Pastor Miranda, parece que agora para nós, que estamos vivenciando a travessia do Mar Vermelho, caminhos que eram impossíveis se tornando possível, parece que era essa injeção de ânimo que eu necessitava. Eu sei que quem me prometeu garante, quem me prometeu é fiel para cumprir. Então agora o que eu tenho que fazer é caminhar com Ele no caminho que Ele estabeleceu para mim. E depois de tanto tempo rumo ao propósito, perto da promessa, vivendo o caminho que Ele estabeleceu para mim, parece que agora é o fim desse sofrimento que eu estava vivenciando lá atrás na terra egípcia. Só que aqui a partir do verso 14 de Números capítulo 20, a gente se encontra com os edomitas, ou com a terra, o território de Edom. O povo vem vivenciando um período no deserto, onde algumas pessoas já vêm morrendo por não suportar, ou porque chegou o tempo mesmo de estar vivenciando aquilo naquela terra. Só que agora parece que tudo está mais claro, porque eu estou mais perto do que longe. Agora está mais fácil do que difícil. E o livro de Deuteronômio vai deixar registrado que, pela lógica natural, geográfica, de onde eu estou para chegar na terra prometida, são 11 dias. Poxa, se são 11 dias para eu chegar no propósito que Ele me estabeleceu, agora é o momento de eu me alegrar com o meu povo, porque está mais perto do que nunca, de eu vivenciar aquele propósito que Ele tem estabelecido. Mas foi justamente esse tempo que nós olhamos pela geografia, mas não entendemos os processos. E como eu falei anteriormente no início, na introdução da mensagem, e volto a repetir e falar para você que o fato de você ser escolhido, o fato de você ter uma promessa, não isenta você de alguns processos. E talvez seja por isso que essa mensagem dói tanto. Porque quando surge Edom, a primeira coisa que nós pensamos é: faz parte da nossa descendência? Você conhece de Bíblia mais do que eu. Os edomitas é da geração de Esaú. Os israelitas faz parte da geração de Jacó. Então, se eles são irmãos, eu posso considerar esse povo como parte do meu povo. Então parece que agora o quebra-cabeça de vivenciar o milagre, de chegar à terra prometida, está começando a se encaixar. Porém, é quando eu penso que eu estou perto, na verdade eu estou longe. Quando eu penso que está tudo fácil, está se tornando um pouco difícil. Então agora surge Edom, eu penso que os edomitas vão me ajudar.
Eu penso que eu só preciso passar pelos termos, pela terra de Edom, para poder chegar onde eu preciso chegar. Porém, foi justamente os edomitas, que faz parte da minha descendência, que eu achei que era o meu povo, que fecharam a porta. E cá para nós, deixa eu te contar um segredo. São sempre as pessoas que nós criamos expectativas que são de perto, que nós achamos que a porta estará aberta, é que a porta vai estar fechada. É por isso que essa mensagem dos edomitas dói tanto o meu coração, porque quando eu penso que tudo está perto, quando eu penso que tudo está fácil, na verdade, os de perto, que eu pensei que iriam me ajudar, fecharam a porta na minha casa, na minha cara, no meu rosto. Quando eu mais precisei, ele não estava do meu lado para me ajudar. E faz parte da minha descendência. Essa mensagem não é só sobre Israel, é sobre alguém que chegou aqui nesse culto, como eu já estive um dia, frustrado, porque o deserto parece que está demorando tanto, que não tem fim. E quando eu penso que está perto de acabar esse deserto, na verdade é só o início de uma nova jornada, de mais um processo que eu preciso me aperfeiçoar antes de viver o milagre. O deserto está demorando mais do que eu imaginava. Eu acreditei que os amigos iriam abrir as portas para mim. Eu pensei que a minha família ia me abraçar, porque agora eu faço parte de um evangelho. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou uma nova pessoa. Então a minha família vai me abraçar. Agora tudo vai dar certo. Agora eu acredito que o processo vai ser fácil de passar. E na verdade, o processo só está começando. Só que a parte boa do processo, talvez você diga, Nadson, não é possível, é uma controvérsia. Como é que de um deserto você consegue extrair coisas boas? Eu consigo. E a primeira coisa que eu consigo aprender, porque o deserto foi necessário na minha vida, é sobre a minha expectativa. Talvez você se pergunte, mas por que, Nath? Sua expectativa é um dos primeiros fatores que me faz aprender, ou que eu posso aprender quando eu estou no deserto. Porque a expectativa cria alguns cenários na mente e faz você entender que você já está perto da chegada, você já está perto do propósito. E essa expectativa muitas das vezes são frustradas, porque acreditamos que pessoas que estão ao nosso lado, ou pessoas que fazem parte da nossa descendência, vão nos ajudar, quando na verdade nós só criamos expectativas e nada daquilo vai acontecer como nós desejávamos. É como se eu planejasse um casamento e não desse certo. É como se eu programasse receber uma promoção no meu trabalho e essa promoção não chegasse, evangelista. É como eu imaginei um crescimento, Raíssa, no meu ministério, e esse crescimento no meu ministério ainda não chegou. Então eu percebo que Deus, Ele recalcula a rota, não para me ferir, não para me matar, não para me angustiar, mas Ele recalcula a rota para fazer eu aprender algumas coisas no meio desse deserto. A dor não está naquilo que parece que eu estou perdendo. A dor, na verdade, eu só sinto pela minha criação de expectativa, que eu acho que já está perto e que vai dar certo. Mas o que eu acho mais interessante nisso aqui é que mesmo eu me frustrando com as expectativas criadas,
o cuidado dele no meio do deserto, mesmo eu estando aflito, triste, murmurando, ele consegue, mesmo dentro do deserto, me mostrar algumas coisas boas. Eu vou correr. A segunda coisa que Deus me faz entender e aprender com o deserto é que Deus estava enxergando guerras que eu ainda não estava enxergando. Você lê o texto comigo e conhece de Bíblia? Os edomitas já estavam com os seus soldados e com a espada na mão, esperando os israelitas passarem. E pela ordem geográfica era muito fácil passar por Edom. Só que o que os israelitas não sabiam era que Deus já sabia o que viria se ele forçasse aquela porta que ele não deveria passar. Porque enquanto eu vejo o propósito, enquanto eu penso no caminho, Deus está vendo as consequências, Deus está vendo o meu emocional, Deus está trabalhando o meu psicológico, Deus está visualizando as armadilhas, Deus está vendo os meus desgastes, quando na verdade eu só estou enxergando chegar para vivenciar aquilo que Ele tem para mim. E deixa eu te contar um segredo aqui, que é para nós, quem não veio perdeu isso aqui. Pega essa chave e guarda no seu coração. É por isso que muitas das vezes o emprego que você estava procurando não deu certo. Não, eu vou repetir isso aqui. É por isso que muitas das vezes o emprego que você estava procurando não deu certo. É que Deus já viu lá na frente que esse emprego poderia te trazer um desgaste emocional, físico, estrutural, espiritual, que você não teria como suportar. Aí eu entendo porque às vezes algumas amizades não cabem mais dentro do nosso lar. Algumas amizades não cabem no nosso rol de amigos. Algumas pessoas é necessário serem tiradas do nosso caminho, tiradas do nosso lado. Porque Deus já viu algumas armadilhas que você ainda não viu. Então eu entendo que o deserto, ele me traz alguns livramentos não vistos, que se eu fosse com a minha desobediência, eu poderia sofrer ou morrer e não vivenciar a promessa. Muitas das vezes você não viu, mas Deus viu o alto preço que você poderia pagar se você fosse para onde Ele disse que não era para ir. Deus viu as lutas que você iria enfrentar e sabe do seu psicológico, sabe do seu emocional, para saber se você tem maturidade suficiente para poder guerrear com aquele povo. É por isso que existem algumas guerras, algumas lutas que nós não teremos que pelejar, porque o próprio Senhor Jesus, Ele pelejará por mim, pelejará por você. Então não precisa se desgastar, não precisa ir na rede social desabafar, eu não preciso bater de frente com ninguém, porque se Ele já me deu o livramento, só basta eu confiar, porque foi Ele que me chamou. Pela lógica aqui da Bíblia, irmãos, Israel poderia muito bem até guerrear contra Edom. Só que Deus não permitiu. E a vontade permissiva de Deus às vezes é assim. Nos colocam em algumas rotas, nos faz passar por alguns lugares que eu e você não imaginaria que iria passar.
E quantas vezes nós pensamos que esse deserto que nós estamos enfrentando não vai ter fim? Quando a gente pensa que, não, a partir de amanhã, agora a bonança vai chegar sobre a minha vida. Não, a partir de amanhã, agora eu já estou mais perto do propósito. Eu estou mais perto do que nunca. Eu estou mais perto do que longe. Está tudo mais fácil do que difícil. E é quando Deus recalcula a rota para te colocar no deserto, para te ensinar mais algumas coisas que você ainda não aprendeu ou não teve maturidade suficiente para aprender. As guerras não são difíceis porque elas são grandes. Muitas das vezes a nossa guerra que nós estamos tendo se torna difícil porque a gente quer entrar nessa guerra sem Deus ter mandado a gente ir. A terceira coisa que o deserto me ensina é quem eu sou e quem eu preciso ser. Se eu fizer uma pergunta retórica aqui, sem direito de resposta, você se olhou no espelho hoje e perguntou para você mesmo quem você é? Tem quanto tempo que você não se pergunta para você mesmo quem é você mesmo para Deus? Quem é você mesmo no reino? Quem é você mesmo vivenciando o cristianismo? E o que eu acho interessante é que quando eu estava no Egito, eu sabia quem era Faraó. Por mais que eu estivesse sofrendo, por mais que eu estivesse aflito, eu sabia quem era, eu estava vendo ele. Só que agora eu estou sendo movido por alguém que escuta a voz, e essa voz é que me move para o propósito. E eu preciso confiar nessa voz, acreditar, parar de murmurar, parar de pensar no que eu vivia no Egito, parar de lembrar da provisão que eu tinha no Egito, parar de pensar nas cebolas, nos pepinos que eu tinha no Egito, parar de reclamar com Moisés, com a água que eu tinha para beber, com a água que eu dava para os meus animais. Então o deserto agora começa a forjar a mim mesmo sobre quem eu sou para Deus. É no deserto que a minha ansiedade ela é revelada. É no deserto que o meu orgulho ele é quebrado. É no deserto que a minha paciência ela é forjada. É no deserto que as minhas fragilidades se tornam fortalezas. É no deserto em que eu me forjo para o propósito. Às vezes é necessário perder o dinheiro. Às vezes é necessário perder o apoio que você tinha, porque era aquele apoio que você colocava até acima de Deus, daquilo que poderia acontecer na tua vida. Talvez é aquele quem te indicou que você coloca na frente de Deus, da porta que Deus vai abrir para você, de emprego, de uma promoção no seu trabalho, uma porta na faculdade, mas você está colocando sempre na frente quem te chamou, quem te indicou, quem prometeu, e você esquece que tudo que você faz e tudo que você vai viver rege nas mãos do eterno, do poderoso, do Deus que nós servimos. Quando eu me descubro nesse deserto, eu começo a ter sensibilidade para escutar a voz dele. Aquela voz que quando vinha de madrugada, na hora eu me ajoelhava para ir orar. Aquela voz que quando eu escutava no banheiro, quando eu estava tomando banho, eu me vestia, eu saía correndo, eu ia para o quarto para me ajoelhar e falar com ele. Aquela voz de quando eu estava lavando os pratos, fazendo comida, falava ao meu coração, falava comigo de uma forma tão nítida. Eu parava tudo para chorar de joelhos no sofá, às vezes dentro do quarto, porque eu sabia que essa voz é que me movia para o propósito. A quarta coisa que Deus me faz aprender no deserto, Deus me ensina sobre a dependência. Porque no Egito eu tenho comida até para guardar se eu quiser.
A despensa lá não fica vazia não, pastora Vânia. Eles estavam sendo amassados. Eles estavam vivenciando a aflição, sendo escravo de Faraó. Mas não faltava o que eles gostavam de comer. Não faltava alimento, evangelista Walter. E muitas das vezes quando eu vou para o deserto, eu preciso aprender, sabe o quê? A ter o maná diário. Olha que choque de realidade para mim. Um dia eu estou com tudo na minha despensa. Um dia eu tenho tudo que eu gosto no meu armário. No outro dia eu sou acostumado a vivenciar o maná diário, que se eu guardar, fica podre. Então muitas das vezes Deus recalcula a rota que eu estou andando, ou do caminho que eu estou caminhando, para me mostrar que a total dependência é de Deus. Não, você não entendeu. Deus te trouxe aqui para falar o seu coração. Esse deserto ainda não acabou, porque eu preciso te ensinar que a sua dependência não está nos homens. A sua dependência não está na tua mãe, não está no teu pai, não está no teu tio porque tem dinheiro, não está ninguém que tem uma posição aqui na terra, uma posição maioral. A tua dependência tem que estar em Deus. É por isso que esse deserto não acabou. É por isso que você está caminhando ainda no meio dele. É por isso que esse deserto ainda está te assombrando. Esse deserto veio para te ensinar que a dependência total é em Deus. Todos os dias eu preciso olhar para o céu. E preciso confiar nele novamente, e novamente, e novamente, e novamente. Porque o que eu tinha costume de ter, diaconisa Rita, ao meu dispor, agora eu sou acostumado, ou eu estou sendo reeducado a confiar naquilo que eu vou ganhar dia após dia. E é por isso que você às vezes não entende de onde vem essa força. Eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por luta, eu estou passando por aflição, e mesmo assim eu vou na igreja. Mesmo assim eu sinto naquela cadeira. Mesmo assim eu escuto a palavra de Deus. É o maná de Deus, é o alimento diário, é o sustento diário, é a presença diária, é o Espírito que diariamente vem te fortalecendo, para que você não venha parar nem morrer no meio desse deserto. Vivemos em uma geração hoje imediatista. Esse fator primordial ou principal de redes sociais tem acabado com a nossa geração. Nós vemos o que o outro está vivendo, que não sabemos nem como conquistou, e nós já almejamos viver também. Detalhe, no nosso tempo. Nós queremos controlar o futuro. Nós queremos controlar os nossos relacionamentos, as nossas conexões, amizades, até o nosso ministério nós queremos controlar, a ponto de, isso aqui é uma experiência pessoal, permita-me fugir da mensagem para contar isso aqui. Já teve momentos na minha vida, irmãos, da minha oração no monte, com Jeová, ser colocando Deus na parede, porque eu ainda não vi o rompimento do meu ministério que Ele tinha me prometido. Teve momentos nas minhas orações que eu estava colocando Deus na parede, quando Deus não tinha culpa de nada. Eu só precisava ser forjado no deserto. E Deus leva pessoas ao deserto, como eu falei e repito, para ensinar. Porque você não vive daquilo que você controla, você vive daquilo que Ele te sustenta. Seja no maná diário, seja na provisão meio-dia na tua mesa, seja na tua família ganhando livramentos vistos e não vistos, seja nas bênçãos que Deus tem permitidas, espirituais, materiais, sobre a sua vida, sobre a sua família, mas Deus Ele tem te sustentado e não tem te abandonado em momento nenhum nesse deserto.
quinta coisa que eu aprendo com o deserto e eu finalizo aqui, é que o que vale mais, além de chegar no propósito, de alcançar a terra prometida, é a presença de Deus sobre a minha vida. E talvez a maior lição do deserto seja essa. Porque é durante o tempo no deserto que a gente descobre que o maior presente não era Canaã. O maior presente não é eu pisar na terra e usufruir do leite e do mel, não. O maior presente é eu entender que mesmo em meio ao deserto, a presença dele não tem me abandonado. Era a presença dele, irmãos. Era a presença. Em todos os detalhes era a presença. Deus recalcula a rota. Eles mudam, desviam de Edom, vai para uma área pior para passar, mas a presença não abandona os israelitas. A presença continua com eles. E eu venho como profeta de Deus falar para você nessa noite. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Esse deserto que você está vivendo não é o fim. Esse deserto que você está vivendo não é para te matar. Deus recalcula a rota, mas Ele não te deixa sem a presença. Ele não te deixa sem a presença. Ele não te deixa sem a presença. Tem muita gente que fica pensando, não, quando eu conquistar minha casa eu vou estar feliz. Quando eu conquistar o meu carro eu vou estar feliz. Aquele povo estava dizendo, quando eu pisar naquela terra, eu vou ser feliz. E no final de todo o enredo do deserto, nós entendemos que além da felicidade de pisar na terra, é dar valor à presença. Oh, Jesus. É dar valor à presença. É no meio do deserto que Ele não tem nos abandonado. É no meio desse vale que você olha para um lado, olha para o outro. Muitas das vezes você não vê saída, mas a presença te dá estratégia para você passar o mar vermelho. É nesse deserto, é no meio dessa crise, é no meio dessa dificuldade que a presença não tem te abandonado. Não, não. A promessa está no futuro, vai acontecer, mas no presente momento é a presença que permanece com você, dia após dia, te dando provisão, te alimentando, te fortalecendo, te frutificando, te amadurecendo no meio desse deserto. E sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite, irmãos? Abra o seu coração para ouvir isso. Aprenda a encontrar a minha presença antes de realizar a sua conquista. Aprenda a se encontrar com o meu espírito antes de vivenciar a promessa. Aprenda a dar valor à minha presença antes de almejar um ministério grande. Dá valor à minha presença antes de vivenciar a bênção material que eu te prometi. Aprenda a se encontrar comigo todos os dias como uma relação de amor antes de você pisar no propósito que eu estabeleci. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Aprenda a se encontrar com a presença do Espírito Santo de Deus antes de anseiar viver o propósito. Hoje eu entendo, irmãos. Hoje eu entendo que esse deserto não veio para te matar. Hoje eu entendo
que aquela porta fechada em Edom fazia parte do propósito. Hoje eu entendo que os edomitas fez parte de um plano celestial. Hoje eu entendo que foi necessário eu desviar do caminho que era mais perto, que era mais fácil, para eu chegar no propósito de Deus. Hoje eu entendo que tudo foi necessário para que eu não morresse naquela guerra. Porque se eu tivesse com o fruto da desobediência e falasse, não, mas eu vou guerrear, eu também tenho soldados, eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou abaixar a guarda, eu vou à frente e vou passar pela sua terra, você querendo ou não. Nem todas aquelas pessoas iriam vivenciar o propósito de chegar à terra prometida, como Deus tinha estabelecido. Então, para que você não morresse, Deus recalculou a rota. Para que você não morresse, Deus mudou alguns caminhos. Para que você não morresse, Deus mudou a forma daquele processo que você já estava acostumado a passar. E Deus está dizendo para você, você pode até se cansar pela rota ser mais difícil. Eu posso te cansar, você pode ficar chateado, mas eu não te perco nesse propósito. Se porventura você guerreia, você poderia morrer, mas Deus está dizendo, eu mudei o caminho para não te perder. Eu mudei o trajeto para poder permanecer com você, vivenciando o milagre que eu estabeleci como propósito na tua vida. Ele me fez caminhar mais. Ele me fez esperar mais. Me fez depender mais, porque era mais dias no deserto que eu tinha que passar. E existem promessas, irmãos, que Deus, Ele prepara para nós. Existem promessas que Deus prepara para nós. E existem pessoas que Deus prepara para a promessa. Existem promessas que não existirão processos. Nem toda promessa que você vivenciar, Raíssa, aprenda isso. Você vai passar por um processo para poder vivenciar. Mas existem pessoas que precisam ser forjadas. Tem pessoas que precisam ser lapidadas. Tem pessoas que precisam ser refeitas para vivenciar o propósito de Deus. Edom fechou o caminho. O deserto durou mais alguns dias, varão. Deus permitiu que você passasse por um deserto mais um pouquinho de tempo. Mas o cuidado dele com você foi para não te perder. O cuidado dele com você foi para você não olhar para trás. O cuidado dele com você foi para você não parar. O cuidado dele com você foi para você não morrer naquele lugar. Deus te trouxe aqui para falar o seu coração. Não é hora de você parar. Esse deserto é para te ensinar. Esse deserto é para te forjar. Eu estou te forjando nesses dias no deserto. Eu estou recalculando a rota da sua vida, mas eu não perco a sua vida para os edomitas. Coloque a mão no seu coração e eu vou orar pela sua vida e já finalizo. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está o teu povo, Deus, que tem escutado a tua palavra. Ó Deus, eu não sei o que o teu povo tem vivenciado, o que o teu povo, meu Deus, tem passado como processo, como deserto, como dificuldade, como crise, meu Deus, como luta. Mas eu tenho por certo, Deus, que essa palavra que o Senhor colocar em meu coração, que o Senhor possa falar ao coração do teu povo de maneira sobrenatural, de maneira especial, Deus. Eu sei, Deus, que o Senhor, diversos momentos, recalcula a rota.
Só que o que é mais interessante de tudo isso é que a tua presença não tem nos abandonado, é que o Senhor não tem nos deixado, e que nós não vamos morrer nesse deserto. Não, não, não. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Não éramos merecedores, mas o Senhor olhou para nós com a tua misericórdia. O Senhor olhou para nós com a tua irresistível graça. E o Senhor nos alcançou, nos dando ânimo, nos ensinando nesse deserto. E eu te peço, Deus, eu não sei o que o teu povo tem enfrentado, eu não sei o que o teu povo tem passado, mas agora traz refrigério ao coração dele, traz refrigério, Jesus, ao coração dela. Vai, meu Deus, moldando ele, moldando ela, segundo a tua vontade, em direção, em rumo, a caminho do propósito que o Senhor tem para ele, que o Senhor tem para ela. E fortalece os teus filhos. Ó Deus, o Senhor fala na tua palavra que quando nós estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque o poder do teu Espírito, Jesus, o poder do teu Espírito, ó Deus, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ó Jesus, eu te peço, fortalece os teus filhos segundo a tua vontade, fortalece os teus filhos na tua presença, e toda essa igreja, em concordância, aplauda o Senhor e dê um brado de glória para Ele. Se é para Ele, pode ser mais forte, Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte, ó Jesus. Seja adorado aqui neste lugar, seja exaltado, Jesus, aqui neste lugar. Nós te agradecemos por tudo, Deus, que o Senhor tem permitido. E eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Irmãos, esteja orando pela nossa casa, esteja orando por essa igreja. Podeja sentar em nome de Jesus. Esteja orando pela minha vida, pelo meu ministério. Não tem sido fácil, mas eu louvo a Deus, porque hoje eu pude entender que em tudo Deus tem um propósito. Amém, irmãos? Amém? Eu convido a nossa pastora para estar fazendo a liturgia final deste culto. E eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Aplauda mais uma vez ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom e as misericórdias dele duram para todo sempre. Glória a Deus, aleluia.